Aleluia. Convido você, irmãos, irmãs, a ficarem de pé e pegar a sua Bíblia para nós lermos o texto da palavra de Deus que se encontra no Salmo 111, versos de 1 a 10. Salmo 111, todo ele. Esse salmo tem como título Louvor a Deus. O nosso Deus de fato é merecedor do nosso louvor. Eu quero convidar você para nós lermos esse texto de maneira alternada. Eu vou ler o versículo primeiro, os irmãos leem o versículo segundo, depois eu lerei o terceiro e assim até o versículo 10. Vê se tem alguém do seu lado com quem você possa compartilhar a sua Bíblia, para nós fazermos essa leitura de forma muito bonita, em louvor ao nome do nosso Deus. Aleluia. Na reunião do povo eu louvarei a Deus o Senhor, com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem. Em tudo o que ele faz, a glória e grandeza, a sua fidelidade é eterna. Ele dá alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança. Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Aleluia, que o Senhor seja louvado para sempre e que nós nesse momento possamos realmente fazer isso, louvar ao Senhor na reunião do povo de Deus. Vamos com todo o nosso coração prostrar-nos diante dEle, oferecer a Ele o nosso melhor, o nosso culto racional e também com todo o nosso ser, louvemos ao Senhor. Convido você a acompanhar com as palmas assim, ó. Todo o seu corpo, toda a sua mente, tudo que você tem, vamos usar para louvar ao Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te Shequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governa. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da
Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tissequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, Que cura toda dor. Tissequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Deus que é todo poderoso e está presente no meio de nós. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és entronizado no meio dos louvores do teu povo, da tua igreja. O Senhor, ó Deus, é bem-vindo neste lugar. A tua presença nos satisfaz, a tua presença nos alegra, Senhor. Então vem, Senhor, vem neste lugar. Enche este lugar com a tua doce presença. Enche as nossas vidas, Senhor. Tu és bem-vindo, Jesus. Deus no meu viver, Tu és o meu ar. Deus no acordar, Deus no meu dormir, Deus no descansar. Estás no trabalhar, Deus na minha mente, Deus no meu falar. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Deus na esperança, estás nos meus sonhos, Deus no meu olhar, Deus no esperar, Deus na alegria, Deus na tristeza e na amargura, és minha cura. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Seja tudo em mim, 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 seja tudo em mim. Deus na esperança, estás nos meus sonhos, Deus no meu olhar, Deus no esperar. Continua sendo o mesmo Deus. Deus na alegria, Em todo tempo Tu és Deus. Deus na tristeza e na amargura, és minha cura. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim.
Declare isso, irmão. Declare isso sobre a sua vida. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Seja tudo em mim, 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 seja tudo em mim. Oh, Jesus, exalte ao Senhor. A tua presença, ó Deus, nos constrange, Senhor. O Senhor está conosco, está em nós todo o tempo. E nós queremos, Senhor, ser a habitação do teu Espírito. A cada dia, em cada momento, nós queremos receber a tua doce presença, nos guiar, a nos conduzir, no respirar, no amanhecer, no deitar-se. Nós queremos, ó Deus, estar contigo. E nós te exaltamos, Senhor, porque mesmo sendo tão grande como tu és, mesmo sendo um Deus tão forte e poderoso, Jeová Jireh, Jeová Rafa, o Deus da cura, o Deus da provisão, o Senhor vem morar em nós. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor, porque o Senhor não é um Deus de longe, mas o Senhor está em nós. O Senhor veio a nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque a tua doce presença traz a nós descanso, traz a nós paz, traz a nós alegria. O Senhor supre todas as nossas necessidades. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tu és a nossa alegria. A nossa satisfação está no Senhor. Oh Deus. Oh Senhor. Vive em mim, Senhor. Vive em nós, Senhor. Vive em nós, Senhor. Seja tudo em mim, 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 seja tudo em mim. Nós vamos continuar cantando a respeito do Senhor Jesus, que nos faz mais do que vencedores. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: eu sou vencedor. Eu sou mais do que vencedor em Cristo. Eu tenho a vitória completa. Nós temos a vitória completa. Ouvir contar a história de Jesus, o Rei da glória, que do céu desceu e aqui viveu, porque me quis salvar. Ouvir o sofrimento que ele padeceu morrendo, arrependi-me, confiei em Cristo Salvador. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, encontrou-me, com sangue
cruz aqui curava, seu poder salvou, mostrava, aleijados Cristo fez andar, e aos cegos deu visão. Amei a Cristo curar, meu espírito em tortura, minha alma Ele então limpou e deu-me salvação. Declare isso bem forte ao Senhor. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me, com sangue remidou. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Ouvi de um lar glorioso que Jesus meu Rei bondoso preparou nos céus, e um dia ali com Ele habitar. Aleluia! E no celeste coro cantarei a antiga história ao meu Senhor e Salvador, pra sempre louvarei. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me, com sangue remidou. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Aleluia, Senhor. A tua vitória na cruz, Jesus, é completa e nós somos beneficiados pela tua vitória. Glórias a ti, Senhor. Amém. Pode se sentar, queridos. Obrigado pela sua presença aqui nessa noite. Nós todos estamos muito gratos a Deus por essa oportunidade de celebrar o nome do Senhor, aquele que tem feito maravilhas na vida de cada um de nós. Amém? Com certeza, eu imagino que enquanto a gente está falando que Deus, nosso Deus, é o Deus forte, é o Deus poderoso, é o Deus gracioso, é o Deus que nos dá a vitória, você pode aí no seu coração celebrar aquilo que Deus tem feito na sua vida, na vida da sua família. E nós viemos aqui essa noite para fazer exatamente isso, para reconhecer a grandeza e a suficiência de Deus em relação às nossas necessidades. Quero agradecer especialmente a você que é nosso convidado. Você está vindo aqui pela primeira, segunda, terceira vez, ainda não faz parte dessa comunidade de fé, desta igreja. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo aqui, é muito bem-vinda. Nós estivemos durante a semana pedindo a Deus para que Ele trouxesse aqui hoje à noite as pessoas que Ele queria, ou que Ele desejava trazer. Por isso nós entendemos que a sua vinda aqui, a sua presença aqui hoje, não é porque você não tinha outro programa, outra coisa para fazer, mas eu creio que Deus trouxe você aqui hoje à noite com um propósito. E Ele vai cumprir esse propósito na sua vida para a glória do Senhor. Nós temos um cartão à sua disposição aí nos bancos, bem à sua frente. A gente tem umas caixinhas aí na parte de trás dos bancos, onde há um cartão do visitante, do nosso convidado. Se você está vindo aqui pela primeira vez, eu queria encorajar você a preencher esse cartãozinho para nós. Inclusive, se você tem um motivo de oração, um pedido de oração, que você quer encaminhar para o nosso ministério de oração, de intercessão, você pode usar esse cartãozinho, faz o seu preenchimento, e no final do culto você pode entregar para o pessoal dos jalecos azuis ali à porta, nossos recepcionistas, ou você pode deixar com a gente aqui, com um dos pastores aqui à frente, e nós vamos orar pela sua vida,
por essa questão que você está apresentando e que deseja receber as nossas orações, tá bem? Mas eu quero falar também com você que já tem vindo aqui algumas vezes. Você já veio algumas vezes e você não preencheu um cartãozinho desse. Eu queria pedir para você preencher, porque para nós é importante saber que você esteve aqui, que você veio cultuar a Deus conosco, que você está se mudando aqui para o nosso bairro, está vindo de um outro lugar aqui para Vitória. Nossa igreja, ela quer abraçar todos, inclusive você. É uma igreja que Deus tem abençoado, estamos caminhando para ser uma igreja de 2.000 membros, mas nós funcionamos em grupos pequenos, onde a gente procura viver a comunidade cristã. E quando você se identifica, a gente vai sugerir a você, se você tem interesse em conhecer uma das nossas células, um dos nossos grupos pequenos, isso vai estabelecer então um vínculo entre você e a gente aqui da liderança. Eu pessoalmente aprecio muito isso. Então você pode preencher o cartãozinho, se você ainda não preencheu, ou nas outras vezes que você veio aqui, e entrega para a gente, eu vou te agradecer por isso. Quem está fazendo aniversário nesta semana, quero pedir para ficar em pé agora, aniversário de nascimento, de casamento, você deve receber um abraço de alguém que está aí pertinho de você. Isso, alguém ficou em pé? Então, se for possível dar um abraço, então, dar os parabéns em nome de toda a nossa família grande. Nós estamos orando para que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, os nossos aniversariantes, a vida também dos nossos casais, que estão celebrando mais um aniversário de casamento. Deus abençoe a sua vida. Uma palavra de gratidão também a você que está acompanhando esse culto através da internet. A gente recebe sempre as notícias de pessoas que, aqui mesmo em nosso estado, no Brasil, em várias partes do mundo, logicamente não podem estar aqui nesse espaço físico e acompanham conosco o culto à distância através da internet. Muito obrigado pela sua participação com a gente. Deus abençoe também a sua vida. Vamos acompanhar agora as informações principais que têm a ver com as atividades da nossa igreja. Olá, povo de Deus, tudo na paz? Hoje é domingo, dia 22 de março de 2015 e você confere agora os nossos informes. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, nesse tempo, precisa muito de intercessores, homens e mulheres que se coloquem diante de Deus para clamar em favor dos necessitados. Ouvimos sobre isso na última sexta-feira. Leia o texto de hoje no boletim e tome a sua posição. Atenção todos os líderes e supervisores de célula. No próximo domingo, às 8h30 da manhã, acontece no 4º andar o Encontro Geral da Liderança. As famílias de José Nilson e Gorete, Pastor Herodiel e Marineide esperam por você neste sábado, dia 28, às 7h30 da noite, para o casamento de Eric e Carol, aqui no templo da PIBJC. Juniores e pais, fiquem atentos. Dia 23 de maio será o Acampa Fora e em junho, de 19 a 21, vai bombar o retiro no sítio Xuri, em Ponta da Fruta. Inscreva-se correndo! Toda terça e quinta tem oração ao meio-dia aqui no templo de nossa igreja. Participe! Uma de nossas metas para este ano é cada membro de célula levar pelo menos um visitante por mês ao encontro do seu grupo. Ore e trabalhe por isso. E você sabia que nossa igreja tem um ministério exclusivo para a maioridade? Se você tem 60 anos ou mais, informe-se pelo telefone 3347-0455 e venha participar de nossa programação. Continue economizando água e energia elétrica. Isso é bom para você e para todos. Sabendo usar, não vai faltar. Eu estou na igreja desde 2003. Eu me inseri numa célula a partir de 2004 e naquela época nós nos reuníamos
na quadra da escola e movimentávamos durante quase todo o final de semana. A igreja se mobilizava, levávamos cadeiras, levávamos o palco e nesse episódio em especial, em 2004, quando nos batizamos, foi uma festa, foi maravilhoso. A expectativa que eu tenho agora com a chegada desse novo tempo é que façamos todo final de semana aquelas grandes celebrações, que assim como eu e minha família, um dia podemos falar que essa igreja faz parte da nossa casa, da nossa família. Vamos ver isso também, quem sabe, todo final de semana. Eu sonho com uma igreja que seja enorme, abraçar o mundo, quem sabe, mas ao mesmo tempo tenhamos também uma igreja tão pequena, tão acolhedora, que possa ser importante na vida de cada indivíduo. A principal ferramenta de um crente é a oração. Sonhamos sim, mas precisamos orar e possamos também participar com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Como é importante, como alguns de nós ainda precisamos melhorar nesse aspecto. Quando tivermos um lugar novo, ali, norte e sul, vamos poder abraçar toda a nossa família. Eu pude ter o privilégio de ver as minhas filhas se batizando e hoje estamos todos envolvidos com a obra do Senhor e logo, logo, eu já sonho com o batismo do meu pequeno, lá no novo templo. Nós amamos muito vocês, nós amamos muito a nossa igreja, amamos os nossos pastores e os nossos filhos cresceram, vão continuar crescendo dentro da casa do Senhor, na Igreja Batista de Jardim Cambori, e eu já sonho com o casamento das nossas filhas dentro da nossa igreja. Vamos juntos nesta campanha que vai abençoar o Espírito Santo, o Brasil e o mundo. E por hoje é só. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Nós estamos expressando a Deus a nossa gratidão pelo progresso que tem acontecido em nossas obras. Eu imagino que muitos de vocês têm passado por ali, porque é uma rodovia, uma avenida tão movimentada, que liga Vitória à Serra, como sabem, e a gente pode ver o progresso e como as coisas estão acontecendo. Nossos responsáveis pelas obras, o membro de nossa igreja, um dos nossos supervisores de células, o Ricardo, engenheiro, ele tem acompanhado e sempre nos dado os relatórios, como estamos seguindo o cronograma das obras, e também o nosso gestor administrativo, o pastor Anderson. Nós louvamos a Deus pelas conquistas que Deus nos tem dado, pela maneira como Deus tem abrido portas a respeito das negociações que tem a ver com as empresas, com os fornecedores. É muito interessante a gente observar como em cada uma daquelas situações a gente percebe Deus concedendo graça à nossa igreja diante da boa vontade, do interesse de ajudar mesmo de alguns fornecedores, e nós estamos louvando a Deus por isso. Então, o nosso espaço está todo coberto agora, as paredes já estão bem adiantadas, e daqui a pouquinho a gente começa a colocar o piso naquele auditório, e a área dos banheiros já está muito adiantada também, já recebendo agora os lavatórios, as divisórias dos boxes dos banheiros. Então, o ritmo está muito bom. Continue orando por isso, como o Wallace mencionou ali, o mais importante para a gente fazer em relação a isso é a oração. Porque aquela obra não é minha, não é sua, é de Deus. Nós cremos nisso. É uma estratégia de Deus para alcançar, ou para ajudar essa igreja a alcançar pessoas para Cristo e ajudá-las a crescer, a se desenvolver à luz da estatura de Cristo. Queridos, nesse momento vamos então proceder à consagração dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Vamos fazer isso, vamos entregar então a nossa contribuição.
fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aproveite esse momento agora e leve a Deus em oração aquilo que está no teu coração, a sua necessidade, as obras do novo templo, a sua célula, a sua família. Oremos ao Senhor. Sem orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Quero pedir ao pastor Miller para vir aqui orar conosco. Ele que é parte da nossa família aqui, nosso missionário em terras da África, e que Deus tem usado para abençoar especialmente a liderança em alguns países da África. Ele vai nos liderar em oração. Você já viu o nosso boletim que nesta semana
nós estamos pedindo a bênção de Deus, o consolo, o conforto de Deus para algumas famílias que perderam pessoas queridas. A nosso boletim traz essa indicação e faz isso exatamente para que nós nos unamos em oração e também em apoio, em suporte a essas famílias num momento difícil como esse que estão vivendo. O Marcos Moraes, o Marquinhos, que é um dos nossos líderes de célula, está pedindo oração pelo pai dele, o senhor Raimundo, que está enfermo e carecendo da nossa oração. Então, além da lista que temos aqui no boletim, na página 4, temos aqui também o nome do senhor Raimundo, pelo qual nós vamos orar ao longo dessa semana. Vamos falar com o Senhor, então. Pai, nós queremos chegar na Tua presença de maneira específica nesta hora, no nome de Jesus, que nos permitiu esse acesso, pelo qual somos gratos. Deus, nós não queremos fazer isso de maneira religiosa, de uma forma legal, mas pela liberdade que temos em Cristo Jesus. E nós aqui estamos trazendo diante do Senhor, não só a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nós, para nós e através de nós, mas queremos te apresentar alguns desafios que nós temos, Senhor. O Senhor tem visto o esforço da tua igreja local para expandir o teu reino nesta localidade e além. O Senhor tem visto como que cada crente tem se comprometido com o Senhor para que a tua vontade seja feita aqui na terra como é no céu. Porém, o Senhor também tem visto, Senhor, os desafios que cada um tem enfrentado, seja nas questões da saúde, seja nas questões da batalha espiritual. E nós queremos apresentar cada caso desse na tua presença, Senhor. Cada pessoa que tem lidado com situações difíceis, lutas, coisas em família, coisas com os seus vizinhos, no trabalho, na escola, pessoas passando por momentos de grandes tensões, desesperanças, tristezas, perdas. Senhor, gera todo o consolo que o Senhor tem no teu Espírito Santo para cada um de nós. Renova a esperança nos corações. Faça-nos ver com os teus olhos, Senhor, que os dias são difíceis, os dias são maus, mas que o Senhor é fiel. O Senhor não nos desampara, não nos deixa sozinhos. Quantas vezes, Senhor, estamos com os nossos olhos fitos nas ondas, no mar bravio, e esquecemos de olhar para o Senhor que nos chama para caminhar sobre as águas. Senhor, eu quero que o Senhor traga uma unção específica nesta noite, renovando a coragem para caminhar, batalhar, enfrentar o mal que nos cerceia o tempo todo. Traz, ó Deus, revigoramento espiritual, traz saúde no corpo e na alma, Senhor. Traz despertamento para as pessoas que precisam de perdão, Senhor. Não deixe que nenhum de nós conviva com o pecado. Que teu Espírito Santo possa trazer aquele incômodo santo para que nós possamos nos quebrantar e nos livrar de cada pecado, Senhor. Nos liberta dessas coisas, Senhor. Deus, eu quero orar pelos líderes desta igreja, para que eles continuem sendo homens que ouvem a tua voz. Guarda-os e proteja-os das suas boas ideias. Que eles sejam homens da revelação, homens que são guiados o tempo todo, Senhor. Não deixe que eles nos guiem através da tradição, através do sistema que está se estabelecendo na igreja. Ajuda-os, ó Deus, para não serem vítimas dessa desgraça. Deus, eu quero protegê-los contra a vaidade, quero protegê-los contra qualquer tipo de apelo material, apelo da fama, da grandeza humana.
mantenha-os sempre humildes na tua presença, Senhor. Senhor, se hoje temos pessoas que nos visitam, que ainda não te conhecem, eu oro para que o teu Espírito Santo possa continuar convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Que haja neles a coragem para declarar a sua fé no teu Filho Jesus para a salvação. Que cada um de nós que aqui entrou, até mesmo aqueles que vieram por costume, não saiam daqui da mesma forma que entraram. Que tenham uma certeza de que as suas vidas nunca mais serão as mesmas. É no nome de Jesus que eu oro e abençoo. Amém. Nesse momento, os papais ou responsáveis podem levar as suas crianças. Essa é a hora de fazer a transição, levá-las para o nosso prédio logo aqui atrás. Isso vai ser muito legal, muito abençoador para todas elas. Vamos fazer assim enquanto nós prosseguimos adorando ao Senhor. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Vamos declarar? Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Declare isto. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível.
Jesus, eu preciso de ti. Oh, como eu preciso, Senhor. Amém, Senhor. Não há como sobreviver sem Ti, Jesus. O Senhor é quem nos faz trilhar cada dia na Tua presença. É o Teu Espírito Santo que nos dá vitória dia após dia, Senhor. E nós realmente declaramos aqui, Senhor, que nós precisamos mesmo da Tua vida em nós. Aquilo que tem ferido a nossa alma, nós dizemos que precisamos de cura. Como nós ouvimos nesses últimos dias, a cura que vem da Tua presença, a mesma que se manifestou em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, nós também dizemos, Senhor, nós precisamos de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor, para caminhar em vitória na Tua presença, Deus. Quero convidar você, irmão, irmã, se colocar de pé no seu lugar. Nós vamos ler o texto de Romanos 8, 31 e 32. Você precisa abrir a sua Bíblia nesse texto para lermos esses dois versículos juntos, Romanos 8, 31 e 32. Vamos ler todos juntos, bem bonito, bem forte, uma só voz. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Aleluia! Nós somos vitoriosos em Jesus. A vitória de Cristo na cruz, ela também é a nossa vitória. Vamos declarar isso. O cântico de um salvo sobe até o céu. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. O inferno estremece sem poder estar. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. Sou vencedor pela cruz. Os meus grilhões todos se quebrarão. Cantarei até perder a voz. Vou gritar bem alto, pois eu encontrei vitória. Oh, que grande amor, meu pecado carregou. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. O poder que o ressuscitou, hoje habita em mim. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. Declare isso com fé, irmão. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. Sou vencedor pela cruz. Os meus grilhões todos se quebrarão. Cantarei é perder a voz. Vou gritar bem alto, pois eu encontrei vitória. Vamos declarar essa verdade. O pecado não pode me dominar. O pecado não pode me dominar. O pecado não pode me dominar. O
sou vencedor pela cruz. Os meus grilhões todos se quebrarão. Cantarei até perder a voz, vou gritar bem alto, porque encontrei vitória. Aleluia. Somos mais do que vencedores em Cristo, amém? Aleluia. Você pode se sentar, queridos. Graças a Deus, estas verdades que acabamos de ler e de cantar também, são as verdades que fundamentam as mudanças que nós precisamos fazer na nossa vida. Vamos abrir a palavra de Deus ou acessá-la, se você estiver com ela no seu celular, no livro de Êxodo. Palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 15. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 22 até o versículo 27. Livro de Êxodo, capítulo 15, do versículo 22 ao versículo 27. Se alguém não tem Bíblia perto de você, se for o caso, compartilhe a sua, para que o maior número possível de pessoas tenha acesso ao texto sagrado. Ok, vou fazer a leitura, você pode acompanhá-la aí, na versão que você tem com você. Êxodo 15, 22, começa assim. Aí, Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então, chegaram a um lugar chamado Mara, porém não puderam beber a água dali porque era amarga. Por isso aquele lugar era chamado de Mara. O povo reclamou com Moisés e perguntou: o que é que vamos beber? Então Moisés, em voz alta, pediu socorro a Deus. Talvez alguém aqui tenha uma versão que diga: Moisés clamou a Deus, o Senhor. E o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água e a água ficou boa de beber. Foi nesse lugar que o Senhor Deus deu leis aos israelitas e os pôs à prova. Ele disse: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Depois, os israelitas chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali, perto da água. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra. Tua palavra santa, pura e verdadeira. E nós dispomos o nosso coração. Nós nos abrimos para receber o trabalho do Teu Santo Espírito nesta palavra. Que o Teu Santo Espírito mesmo nos guie e nos conduza na interpretação e aplicação do texto, a fim de que esta palavra produza, como já pedimos, os frutos planejados pelo Senhor para esta hora. Faz isso, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, se vocês olharem os versículos imediatamente anteriores,
Nós estamos diante de um momento que talvez seja mais marcante, mais emblemático em toda a história do povo de Israel. A travessia sobre o Mar Vermelho. Dá uma olhadinha aí atrás, o capítulo 15. É este capítulo, não é? Onde se celebra. Você tem um capítulo inteiro de louvor e de adoração, pelo quê? Pelo que havia acabado de acontecer, está registrado no capítulo 14, a travessia do Mar Vermelho. Esse é o maior triunfo da história de Israel. Em todo o Antigo Testamento, essa história é contada, recontada, cantada. Dezenas de salmos contam essa mesma história. Esse aqui foi o campeonato mundial dos israelitas, dos hebreus. Essa travessia tem um sentido tão emblemático que ela serve de base para fundamentar toda uma teologia da ação de Deus através da história daquele povo, não é? E é algo tão fantástico, tão tremendo, tão maravilhoso. Você pode imaginar como é que estava a cabeça do povo, dos hebreus, quando eles saíram dali. Você pode imaginar a cabeça desse povo, depois desse cântico. Foi um festão, né? Foi um festão. Que cântico de Moisés, cântico de Miriam, né? Todo mundo cantando, dançando, pulando. Foi uma festona. Você pode imaginar a cabeça desse pessoal? Eles estão saindo de uma vitória maravilhosa. Aí, a versão da Nova Tradução na linguagem de hoje começa assim, não é? A que a gente adota como versão coletiva aqui. Aí, esse povo devia estar pensando assim, quando saiu das margens do Mar Vermelho. Ninguém nos segura mais. Eles deviam estar pensando igual a gente acabou de cantar. Nada é impossível. Devia mesmo. Depois do negócio daquele, rapaz, quem vai me segurar agora? Ninguém me segura mais. Nada é impossível, nada poderá nos deter. Nada de errado pode acontecer. Aí, dá uma olhada no versículo 22. Aí, eu imagino que esses pensamentos triunfantes e vitoriosos foram se derretendo, se dissolvendo e desaparecendo rapidamente. Aliás, você tem prazo para eles. Eles duraram 72 horas. Você reparou? 72 horas. Aí, Moisés levou o povo para onde? Está aí no versículo, você olhou? Para o deserto. E eles caminharam 72 horas, 3 dias. Não as 72 horas de caminhada, mas 3 dias de jornadas, né? Caminhando durante o dia, descansando à noite. O que aconteceu? Eles não acharam água. Eles não acharam água. E porque não acharam água, começaram a ficar angustiados. Você pode imaginar? Eles tinham idosos, tinham crianças, tinham animais, não é? Muitos já começaram a ficar preocupados, angustiados, no segundo, terceiro dia, desesperados, quando de repente, gente, água. Depois de 3 dias, a gente sabe que o corpo humano não aguenta muito tempo sem água, pessoal agoniado, não é? Já quase em desespero, água. Eu posso imaginar aqueles que estavam na frente da comitiva, saíram correndo, né? Correndo, abaixaram, quando foram tomar daquela água, descobriram que a água era amarga. Por isso aquele lugar se chamava Mara, as águas eram amargas. Que decepção, hein, gente? Quero trabalhar 2 lições nessa noite. A primeira é essa. Queridos, a vida é feita de sucessos e fracassos, altos e baixos, vitórias e derrotas. Queridos, a vida é assim. Rapaz, vai entender, cara, vai entender. Meu time vai lá em Natal, Copa do Brasil do ano passado, faz 3-0 na América de Natal. E ele chega no Maracanã e consegue perder de 4-1, cara. Como é que você consegue fazer isso? Você vai lá no jogo de ida, no campo do inimigo, e faz 3-0, e consegue voltar, e é eliminado em pleno Maracanã. Num ano meu time é campeão, no outro ele é rebaixado. Rapaz, você vai entender um negócio desse? Queridos, a vida é assim. A vida é assim. Alguém já disse que o maior inimigo do sucesso no futuro é o sucesso no passado. Queridos, a vida é cheia de altos e baixos, montanhas, mares, desertos, vales, faz parte da vida. E tem gente que espera um mar de rosas. Eu não sei aonde a pessoa encontrou isso na Bíblia. Ela deve ter pego uma outra versão, uma outra interpretação de João 16:33, não é? Você já leu João 16:33? Porque Jesus deve ter feito essa promessa para ele, né?
Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis sombra e água fresca, então deitem e descansem. É o que está lá? Alguém já encontrou essa versão? Eu não encontrei. Aliás, eu adoraria. Se alguém encontrar, me avisa. Mas a gente vai precisar queimar, porque é falsa. É falsa, querido. O que diz lá em João 16:33, gente? No mundo tereis o quê? Aflições. A ideia é tribulações. É uma palavra grega para se falar da pressão que se faz sobre uma uva até ela estourar. A vida é assim. A vida é assim, querido. Por que você está esperando sombra e água fresca? Por que você está esperando moleza? Por que você está achando que tudo é difícil demais, querido? Por que você está achando isso? É impressionante como as nossas expectativas estão desajustadas, desalinhadas em relação ao que Jesus ensina na Bíblia. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: mas todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus vão sofrer perseguições. Então, qual é a estranheza? Qual é a dificuldade em entender o que está acontecendo? A vida é assim, gente. Né? Como já disse um outro ditado, a vida só é dura para quem é mole. É isso mesmo. A vida só é dura para quem é mole. Mas alguém fica querendo procurar na Bíblia uma coisa que não tem na Bíblia. Moleza. Então, se a vida é feita, não é, de altos e baixos, sucessos e fracassos, vitórias e derrotas, até para os menores. Um dia desse, uma das minhas filhas estava falando comigo: nossa, pai, eu não estou gostando mais de estudar. Eu falei: por quê, minha filha? Ano passado era tudo tão bom. Né, André? André ouviu a mesma coisa. Porque elas estudam no mesmo ano, na mesma escola. Eu: nossa, pai, ano passado eu adorava. Por quê? Porque minhas notas eram boas, as professoras eram boas, eu gostava de tudo. Eu falei: e o que houve? Pai, está muito difícil, os professores mudaram, a matéria mudou. Ela é a mesma, a escola é a mesma. Mudou o professor, mudou a matéria, mudou de ano. Querida, é assim mesmo. Eu falei: minha filha, é assim mesmo. Com 9 anos tem que aprender. Faz parte. Tem que ensinar que a vida é dura mesmo. Um ano você está muito bem, outro ano, se você não vigiar, você é reprovado. Ué, mas a Bíblia fala disso o tempo inteiro. Então a questão é: como você reage às circunstâncias da vida? Qual é a sua reação, qual é a sua resposta diante das dificuldades, diante das adversidades, dos conflitos, dos problemas, das perdas? Aqui no texto você tem duas reações. Duas reações diametralmente opostas. Duas reações inversas. O povo reclama e Moisés clama. São duas reações opostas. Você reparou? Você reparou? O povo fez o que no versículo 24? O povo fez o quê? Reclamou. O povo reclamou. Enquanto Moisés, no versículo 25, clamou. E no português podem ser bem parecidas, talvez etimologicamente elas tenham o mesmo sentido, mas essas duas palavras dentro do ensino bíblico, elas representam posturas opostas. A Bíblia fala sobre o clamor, a Bíblia ensina o clamor. Deus foi ao encontro de Jeremias, que estava preso no pátio da guarda, preso injustamente, perseguido, maltratado, fragilizado, e lá no capítulo 33, Deus diz para Jeremias o quê? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Jesus, em Mateus 7, você já leu a partir do versículo 7, Jesus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-lhe-á, porque quem pede recebe, quem procura acha, não é? Jesus está dizendo: clame. Em Lucas 18, Jesus conta uma história, ele cria uma história, a história do juiz iníquo, que não atendia ninguém, tanta mulher clamar, o juiz atendeu, e ele fala: olha, quem dirá mais o nosso Pai Celestial, que vai atender os seus servos que clamam de dia e de noite. O clamor é vertical, o clamor coloca o nosso foco em Deus. Agora, o reclamar não. Clamar é vertical, é colocar o foco em Deus. Enquanto o clamor, ele é vertical, ele coloca o foco em Deus, o reclamar é bem diferente. Reclamar não é pedir a ajuda de Deus, mas é declarar a falta de ajuda divina. Enquanto o clamor é vertical, enquanto ele dirige-se a Deus buscando socorro, já o reclamar é horizontal, ele se dirige aos outros, não buscando a ajuda de Deus, mas oferecendo críticas sobre Deus. Por que Deus me deixou pegar essa doença? Por que Deus fez eu perder o emprego? Por que deixou meu marido me abandonar? Por quê? Por quê? Por quê? A Bíblia também fala do reclamar, sabia? A Bíblia fala do clamor,
né? A Bíblia fala de clamar e fala de reclamar. Abre lá, em Provérbios 19. Quero mostrar 2 exemplos. A Bíblia fala disso, dessa postura que às vezes a gente adota. Provérbios capítulo 19, versículo 3. Provérbios 19, 3. Vamos ler juntos Provérbios 19, 3, na nova tradução na linguagem de hoje. Livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 3. Vamos ler juntos? A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Rapaz, você comprou mal. Você comprou muito mal o teu carro, está reclamando de Deus, rapaz. Você que foi incompetente. Fez o financiamento em 60 vezes, cara. Como é que você é louco de fazer isso com essa economia desse jeito? Aí depois reclama de Deus, que Deus não dá sustento. Você que não teve juízo de comprar essa casa, de comprar esse imóvel, porque você trocou de apartamento. Mas está reclamando de Deus. Está reclamando de Deus, mas você que trocou o emprego, você que pediu demissão para montar um negócio. E está achando ruim com Deus. Foi você que pediu demissão, não foi Deus, não. Foi você. Agora, às vezes, os problemas, as dificuldades, as lutas, não tem nada a ver com nossa falta de juízo. Não tem nada a ver com a gente, nós não somos responsáveis por isso. Mas mesmo quando nós não somos responsáveis, o reclamar tem um efeito terrível. Porque vai impedir a ação de Deus. Abra, por favor, lá na primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo usa essas histórias que nós estamos lendo e outras do Antigo Testamento para mostrar como reclamar é terrível. Primeiro livro de Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 6. Paulo se referindo às histórias do povo de Deus mesmo. E ele falando da travessia no deserto. Se você olhar, ele está falando exatamente sobre isso. Sobre a caminhada do povo no deserto. E ele fala das experiências daquele povo com Deus. E ele diz no versículo 6, tudo isso aconteceu a fim de nos servir de quê? De exemplo. Para nós não querermos as coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como diz as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e levantou para se divertir. Está nos avisando para evitar a cobiça, para evitar a idolatria, não é? Aí continua, não é? Versículo 8. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, não é? E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num dia só. E depois, olha aí, não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Agora, olha o versículo 10. Vocês não devem o quê? Reclamar. Vocês não devem reclamar, como fizeram alguns deles, e por isso foram o quê? Destruídos pelo anjo da morte. Volte para Êxodo 15. Volte para Êxodo 15. Paulo está dizendo, não reclama não. Não reclama não. Pode dizer, não cobice não, meu filho. Não cometa imoralidade sexual, não. Não adore outros deuses, não. Não reclame, não. É o que ele está dizendo, não é? Volta lá em Êxodo 15. Porque quando a gente reclama, Deus não faz nada. Dá uma olhadinha. Versículo 24. O povo reclama. Deus não age com reclamação. Deus não age no meio da murmuração. Deus não age na ingratidão. Deus não age na insatisfação. Não acontece nada enquanto se reclama. Agora, Moisés reclama. Então, olha o versículo 25. Ao invés de reclamar, Moisés clama. Então, Moisés fez o quê? Clamou a Deus, pediu socorro a Deus. E aí, acaba? Não. Aí olha o que acontece. Deus age quando existe clamor. E o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água e a água ficou boa de beber. Nem interessa agora discutir o método. Interessa discutir a mensagem, o princípio, o propósito. Quando parou o reclamor e começou o clamor,
Deus trabalhou. Mas que rima terrível eu fiz agora, hein? Foi péssimo. Péssimo, nem vale repetir, né? Terrível é que se alguém pegar isso na internet durante a semana vai ouvir isso. Ninguém merece, né? Mas qual é a ideia? Enquanto você reclama, querido, Deus não tem como trabalhar. Não tem como. Não dá, cara. Não dá para trabalhar com reclamação, murmuração, ingratidão. Agora, quando você clama, aí Deus pode trabalhar. Aí Deus pode agir. Aí Deus pode operar. E quanta coisa Deus faz quando nós clamamos. Querido, começa a ver o que Deus faz. Você pensa assim, Deus deu água. Não, Deus deu muito mais que água. Eu vou te mostrar quanta coisa Deus deu para esse povo. A água aqui foi o de menos. Em primeiro lugar, começa a ver as coisas que Deus deu além da água. A água foi só o prato de entrada. O prato principal estava por vir. Dá uma olhadinha aqui, olha. Foi nesse lugar. Queridos, isso é importante você grifar. Se você quiser, grifa aí. Foi nesse lugar. É no lugar da amargura, é no lugar da crise, é no lugar da derrota, é no lugar do problema, é no lugar da doença, é no lugar onde as coisas dão errado. Foi nesse lugar que Deus vai fazer tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Primeiro, o Senhor Deus deu leis aos israelitas. Queridos, essa palavra leis aí é a mesma palavra da raiz que vem Torá. A Torá, a lei, o sentido da palavra Torá é instrução, ensino. Queridos, é muito importante você entender que Deus estava usando Mara, o lugar da decepção, da amargura, do fracasso, da derrota, do problema, para dar leis ao povo. Deus queria instruir aquele povo, Deus queria ensinar aquele povo. Deus quer ser o seu mestre nessas circunstâncias da vida. Quando você é transferido de escola, junior, adolescente, você não entende por que seu pai trocou você de escola, por que trocou vocês trocaram de casa, você não entendeu por que trocou de casa, por que seu pai trocou de emprego. E aí trocou a escola, trocou os colegas, trocou os professores, trocou os livros, trocou as matérias. Você está vindo tão bem, não é? Querido, Deus tem algo para te ensinar com isso. Você não sabe por que seu pai trocou você de escola, por que teve que trocar de casa, por que trocou de emprego. Você não está entendendo, você perdeu todos os amigos, você perdeu os professores que te ajudavam, você perdeu todo o ambiente conhecido e você se sente tão inseguro. Deus quer ser seu mestre. Nossa, mas agora eu tive que ir para uma célula que... né? É você que foi fazer faculdade à noite, foi para a célula de sábado, não é? Poxa, mas aquela célula... Cara, Deus quer te ensinar alguma coisa com isso. Deus quer te ensinar alguma coisa com isso. Não é por acaso que você foi mandado para aquela célula, não. Deus tem propósito com isso. Deus quer ser o seu mestre. Deus quer, olha que Deus deu leis, Deus deu instrução. Deus estava ensinando aquele povo alguma coisa. Deus tinha algo para ensinar para aquele povo em Mara. Deus quer ensinar algo para você na sua amargura, na sua dor, no seu fracasso, na sua tristeza. Ora, como diz o Senhor através do salmista, lá no Salmo 32, versículos 8 e 9, ele diz, olha, eu instruir-te-ei, eu guiar-te-ei no caminho que deve seguir. Eu vou ser seu mestre. Mas ele fala, sabe o que lá no versículo 9? Não seja como uma mula, não. Não seja resistente, que tem que botar cabresto, não. Seja mais dócil, seja flexível, seja ensinável. Não seja como um animal selvagem que resiste ao meu ensino. Salmo 32, 8 e 9. Por uma questão de tempo eu não vou abrir para ler. Deus está lá dizendo, eu quero ser seu mestre, eu quero guiar você, eu quero ensinar você. Não resiste não. Não resiste não, não reclama não. Deus quer te ensinar. Em Mara é lugar de ensino, de aprendizado, de instrução, compreende? É lugar para você aprender, para você crescer. Não reclama não, clama. Deus faz mais. Continua aí. Deus deu leis aos israelitas e fez o quê? Os pôs à prova. É outra coisa. Deus os pôs à prova. Provação é diferente de tentação, você sabia? Vai ler. Lá em Tiago 1, de 12 a 15. Eu não vou ler aqui por uma questão de tempo. Tiago 1, de 12 a 15. Bem-aventurado o homem, né, que é aprovado quando passa por aflições. Deus faz prova. Mas Deus não tenta ninguém. Logo no versículo 13 aqui você vai entender. Qual é a diferença, pastor, de provação para tentação? Vou explicar. Provação é teste para promoção. Tentação é armadilha para perdição. Você entendeu? Provação é teste para promoção.
Tentação é armadilha para perdição. Vou falar de outro jeito, não é? Então, provação é uma oportunidade para você subir. Provação é oportunidade para você subir. Tentação é uma armadilha para você cair. Provação vem de Deus, tentação vem do diabo. Você entende isso? Imagina no seu emprego, você trabalha num local que surge uma vaga lá de supervisor, de gerente, uma vaga acima, e eles decidem fazer um concurso interno. E várias pessoas se candidatam para aquele concurso para assumir a vaga de gerente do setor tal. E tem uma vaga, 15 pessoas fazem a prova, não é? E aí 15 pessoas fazem a prova, um deles é aprovado. O que acontece com os outros? São demitidos? Não, querido, não vai cair. Não acontece nada. Quem for aprovado vai subir. E quem não for, fica onde está. Deus quer fazer isso com você. Deus está te provando. Sabe o que é isso? Deus está te preparando, te testando para subir. Se você não passar, meu irmão, vai ficar onde está. Você não vai cair. Você vai perder a chance de subir. Vai perder o upgrade. Vai perder. Mas você não vai cair. Agora o diabo é diferente, tá? O diabo é bem diferente. O diabo prepara uma armadilha para você cair. Nossa, mas aquele líder da minha célula é uma provação, né? Irmão, líder não é tentação não, tá? Líder é provação. Nossa, mas ele podia fazer assim, mas ele podia fazer assado. Ué, irmão, Deus está te ensinando a lidar com os diferentes. Ué, você não disse que quer ser usado por Deus? Você não disse que quer estar à disposição de Deus em toda hora, em qualquer lugar, como abrigo no deserto? Vai, irmão. Ué, você quer ser usado por Deus e não quer lidar com as diferenças? Ué, como é que você quer exercer autoridade se você não sabe respeitar a autoridade? Se você não sabe viver o princípio da autoridade, se você não for liderado, como é que você vai liderar, irmão? Se você não souber lidar com discordâncias e divergências, como é que Deus vai te usar? Não, Senhor, eu quero ser uma bênção, eu quero ganhar as pessoas para o Senhor. Ué, irmão, é assim que começa, tendo que lidar com as divergências, com as diferenças. Nossa, mas você podia fazer tanta coisa diferente. Deus está te provando, irmão. Ele quer te abençoar, Ele quer te promover. Agora, se você não aprende, não, aí sai da célula, né? Sai da célula. Nossa, Deus fala, caramba, eu ia subir esse cara, mas não tem jeito. Vou ter que esperar mais um ano dando volta com ele no deserto, né? Porque ele não sabe lidar com o diferente, não sabe seguir a autoridade, não sabe trabalhar em equipe. Não, tem que ser tudo do jeito dele, né? Porque se não for do jeitinho dele, não está bom. Você acha mesmo que tudo aqui na igreja é do meu jeito? Nem do jeito do pastor Juarez, nem do jeito do pastor André, nem do jeito do pastor Edson. Não é do jeito de nenhum de nós. Ufa, glória a Deus, né? Glória a Deus. Porque não é do meu jeito, nem do jeito do pastor Juarez, nem do jeito dos outros pastores. Que nenhum de nós sabe tudo, nenhum de nós pode tudo. E a gente tem que orar e compartilhar e ouvir, eu me submeto a eles e as minhas, a gente vai compartilhando. Irmão, Deus está preparando você para subir. Agora, quando o teu chefe fica te agradando, te dando agrados, e depois te pede para assinar aquela folha em branco, aí não é provação não, irmão. Aí é tentação. Aí vem do demo mesmo. Vem do inimigo, vem do diabo. Então não confunde não. Provação é teste de Deus para promoção. Está vendo aqui? Deus pôs você à prova. Agora aquela menina aqui, né? Né, galera? Né? Pá. Isso aí não é provação não, cara. Isso é tentação, bicho. Vigia, cara. Se não ficar ligado, né? Aquele carinha todo doce, né? Pá, né? Joga o papinho. Tão carinhoso, tão simpático. Cuidado, hein? Cuidado. Muito cuidado. Provação é uma coisa. Provação você não cai, não. Provação você fica ou você sobe. Agora, tentação vai acabar com você. Vai acabar com você. Agora, o que Deus faz aqui? Deus está provando. Deus está preparando. Deus tem algo melhor para você. Você está entendendo? Deus tem algo melhor para você. Deus está te preparando. Nossa, mas por que está tão difícil? Porque eu quero te subir de nível, meu filho. Porque eu quero você mais alto, eu quero você mais longe, eu quero você mais forte, eu quero você mais sábio, eu quero você mais santo, eu quero você mais puro. Eu quero você mais como o meu filho Jesus. Então vamos lá, meu filho. Aí você desiste, você larga, reclama. Não clama não, não clama para Deus, você reclama. Agora, parou aí? Não. Deus dá leis, instrução, ensino. Deus prova, está preparando eles para coisa melhor. E Deus tinha coisa muito melhor para aquele povo. Deus tem coisas muito melhores para mim e para você. Mas Deus faz promessas. Olha aí no versículo 26. Deus faz promessas.
Se vocês prestarem atenção, se fizerem o que é certo, se guardarem os meus mandamentos, eu vou proteger vocês, eu vou abençoar vocês. Deus promete protegê-los. Eu não vou deixar que vocês experimentem aquelas doenças terríveis e aquelas coisas horríveis que os egípcios experimentaram. Deus está garantindo, Deus está fazendo uma garantia. E aí é bom explicar o que é promessa, porque, aliás, acho que muitos de nós temos dificuldade com promessa. Né? E aí acho que os filhos têm mais dificuldade que os pais, né, Bia? Porque às vezes o pai fala para o filho, ó, sábado nós vamos no cinema, não é? Sábado nós vamos não sei o quê, sábado nós vamos. E aí o filho fica esperando, e chega no sábado, ele tem que fazer hora extra. Chega no sábado, o carro quebrou na sexta, aí tem que levar para a oficina. Chega no sábado, e aí o filho já não começa a acreditar mais na promessa do pai, né? Ó, mas Deus não é igual ao seu pai, Bia, Deus é melhor. Graças a Deus, você ouviu aqui? Graças a Deus, né? Eu nem vou interagir, nós vamos entregar tudo aqui. Mas graças a Deus, porque às vezes o pai fala que vai fazer uma coisa e não faz, né? E aí o pai muda de ideia, o pai muda de plano. Deixa eu te falar, Deus é muito melhor do que o seu pai. Quando Deus promete, Ele garante, sabe? Porque para Deus não tem imprevisto. Deus já sabe o que vai acontecer no futuro. E Deus tem poder para resolver qualquer problema. Então, quando Deus promete uma coisa, Ele cumpre. Agora, Deus é bem sincero e verdadeiro. E várias das promessas dele têm condições. Você reparou aqui? Tem condições. Se você obedecer, se você ouvir minha voz, se você prestar atenção, então eu vou fazer coisas tremendas na sua vida. Lembre disso, tá? Quando Deus promete, Ele garante. Agora, muitas vezes Ele explica que você tem uma parte de responsabilidade nas promessas de Deus. As promessas são interativas, compreende? Nós cooperamos com Deus na realização das suas promessas. Ele sempre vai cumprir. Agora eu posso participar ou não participar, né? Posso ficar dentro ou fora, dependendo da minha obediência. O que Deus vai fazer, Ele sempre faz. Agora, se eu vou participar ou desfrutar, depende de mim. Se eu vou participar ou não. Você percebeu quanta coisa linda Deus deu aqui? Gente, esse lugar se chamava o quê? Mara. O lugar da amargura, o lugar da decepção, não é? O lugar do desapontamento, o lugar que deu tudo errado. Depois de dar tudo certo, Deus fez dar tudo certo e depois dar tudo errado. Quanta coisa linda Deus deu, você reparou? Além da água, Deus deu ensino, Deus deu leis e entendimento, Deus deu instrução para aquele povo. Mais do que isso, Deus os pôs à prova, Deus estava preparando aquele povo para promover aquele povo. Deus tinha coisas melhores para eles. Deus estava testando para subi-los de nível. Depois Deus fez algo mais. Deus deu promessas. Deus fez garantias àquele povo. Isso pode ser mais do que suficiente, não é? Porém tem uma frase aqui que para mim é o melhor dos melhores. Você não acha que isso está bom? Não, para mim estaria bom, cara. Deus fazia instrução. Deus, não é, fazer prova para me promover. E Deus me dá garantias de bênção. Caramba, essas três coisas já está bom demais. Ele me deu água, me deu instrução, fez prova comigo e me fez promessa. Tá bom, fechou. Não, não fechou não. Essa frase aqui, queridos. Eu sou o Senhor que cura vocês. Queridos, aqui é o que há de mais sagrado, de mais profundo, de mais extremo na revelação divina. Aqui são as 4 letras impronunciáveis. YHWH. Deus está aqui revelando ao povo o seu nome sagrado. Aquele nome que ele tinha contado para Moisés lá na sarça, que pode ser traduzido, esse nome não tem tradução exata, mas eu sou o que sou, eu serei o que serei. Por isso alguns judeus traduzem como o Eterno. Deus está contando para eles o nome, sabia que esse nome não foi revelado a Abraão. Abraão não conhece Yahvé. Nem Isaac, nem Jacó, está em Êxodo 6, versículo 2. Deus diz para Moisés, olha, esse nome eu não revelei a Abraão, Isaac e Jacó. Eu só me revelei como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas como Yahvé, ou Jeová, não dá nem para saber, gente. Mas Deus está descendo e vindo, olha, eu vou dizer para vocês quem eu sou. E aí Deus revela nome e sobrenome. Gente, isso é o que há de mais lindo e mais profundo. Deus quer se revelar pessoalmente a você, na sua mara, na sua amargura, na sua dor, na sua decepção, na sua tristeza. Deus quer vir ao seu encontro, se manifestar de maneira específica, de modo particular e especial. Ele quer que você o conheça intimamente, saiba quem Ele é, com nome e sobrenome. Esse sobrenome é uma aplicação específica à sua situação da vida. Por isso aqui, Deus aparece como Yahvé Rafá. Em outros lugares ele aparece como Yahvé Nissi. Em outros lugares, né,
Deus é minha bandeira. Em outros lugares, Yavé Jirê, não é? Yavé proverá. Em outros lugares, Yavé Tsabaô, o Senhor dos exércitos, o Deus da batalha. Você está entendendo? Deus, ele desce do pedestal, ele desce do monte para dizer: eu sou o Deus que conhece a sua história, eu sou o Deus que conhece a sua vida. Você está entendendo, adolescente? Eu sou o Deus que vai te dar força para superar aquelas brincadeiras humilhantes que fazem com você na internet. Ele vai te fazer forte para superar toda a perseguição que você sofre na escola. Você está entendendo isso? Está entendendo, jovem? Eu sou o Deus que quer mostrar para você, para sair desse namoro terrível, que vai acabar com a sua vida. Você está chorando por esse homem, mas eu estou te dando um livramento. Deus quer vir ao seu encontro e dizer para você com nome e sobrenome: eu sou o Deus que protege você. Você está falindo agora, mas é para você aprender a ser um homem mais competente, um empresário mais bem sucedido. Por isso que eu estou deixando você quebrar. Deus quer vir a você. Você percebe que Deus vai lá em Mara? Por isso eu citei, foi nesse lugar. Você reparou? Que foi nesse lugar que Deus revelou o seu nome sagrado. É no lugar da decepção, da derrota, da dor, quando nada dá certo. Deus quer vir ao seu encontro assim. Você pode compreender isso? Queridos, se não tivesse mais nada, mas teve água, teve instrução, teve prova para promoção, teve bênção, mas se não tivesse mais nada, e se Deus viesse a você e dissesse: eu sou o Deus que guia você nas suas decisões, que livra você das armadilhas, que quer mostrar a você como mudar a direção da sua vida. Isso é revelação, é Deus mostrando o seu nome sagrado, o seu sobrenome para você. Sou eu o Deus que te dá amor para vencer a crise do casamento, ou força para superar a tragédia de um divórcio. Eu sou o Deus que ensina você a enfrentar a rebelião de um filho. Esse é Deus. Mas é nesse lugar que ele se revela. Isso aí ele não contou no Mar Vermelho. Você reparou? Deus não falou o nome sagrado no Mar Vermelho. Reparou? Foi em Mara que ele revelou o seu nome sagrado. Eu sou Yavé Rafá. Eu sou o Deus que cura vocês. Deus quer usar as situações mais contraditórias da vida para se revelar de maneira particular, pessoal, especial para você. É nesse lugar, no lugar da decepção, que Deus não quer só te dar água, as coisas que você precisa. Ele quer te instruir, Ele quer te provar para te promover, Ele quer fazer promessas para te abençoar. Mais do que isso, Ele quer se revelar para você, que você o conheça intimamente. E isso é a vida eterna. Você já leu em João 17:3? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho a quem enviaste. Conhecer a Deus é a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus. Quem não conhece Deus não tem a vida eterna. João 17:3. Vou contar aqui um negócio que eu já contei, aconteceu há mais de 10 anos comigo, uma experiência velha. Estou lá no meu quarto de escuta, né, preocupado com um monte de problema, um monte de pepino, e dando um monte de ordem para Deus, né? Deus muda não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deus faz isso. E eu, né? Quem não tem problema aqui, né? E aí aquele monte de oração, Senhor resolve isso, isso, isso. Senhor resolve aquilo, aquilo, aquilo. E um monte de circunstâncias eu estava fazendo o quê? Preocupado, né? Aí eu ouvi Deus no meu coração dizer: e você? Aquele você não estava na minha oração, né? Porque eu estava lá dizendo para Deus um monte de coisa. E você, Marcelo? E eu como assim? Eu? Fui eu que pensei esse eu? Ah, e você? Não, o que tem eu? Não, você está falando de um monte de coisas, um monte de pessoas, um monte de circunstâncias que você quer que mude. Mas vem cá, e você? Mas como assim? Eu quero mudar é você. Não quero mudar as circunstâncias, não. As circunstâncias não me importam, Marcelo. As circunstâncias não vão para o céu. Quem eu quero levar para o céu é você. Você está preocupado com as coisas? Eu não estou preocupado com essas coisas, estou preocupado com você. É com você, olha para mim, porque eu estou olhando para você. Você está querendo mudar as coisas, mas eu estou querendo mudar você. É o seu posicionamento que precisa mudar diante das coisas, e não as coisas, porque as coisas pouco importam. Se a circunstância que você está desesperado aí, importa pouco. O que importa é você, é como você se posiciona diante dessas coisas. É se você deixa eu mudar o seu coração para você enxergar essas coisas de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. Eu querendo mudar as coisas e Deus querendo me mudar. Claro, porque as coisas não vão para o céu, aquelas situações não vão para o céu.
Deus está interessado em pessoas, Deus está interessado em você, Ele quer se relacionar com você. E Mara é uma oportunidade para Deus trabalhar em você. A questão então é aquela: onde está o seu foco? Em Deus ou nas circunstâncias, hein? Para onde você está olhando, hein? Você está olhando para cima ou está olhando ao seu redor? Aonde está o seu foco? Vou ler para você, a fim de ganhar tempo. O autor aos Hebreus é muito claro nesse sentido. Ele fala, né, nós temos uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor, pessoas que viveram pela fé e que olharam para Deus, Hebreus 12. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. Continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em... no problema do emprego, não é? Na questão da saúde, não é? No problema do casamento, não é? No meu filho rebelde, não é? Concentra a atenção no seu filho rebelde. Não, querido. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele é o autor e consumador da nossa fé, é ele que gera a fé em nós, a faz crescer e frutificar. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe estava prometida, ele não se importou com as circunstâncias ou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Jesus não ficou olhando para as circunstâncias. Ele manteve o foco no Pai. E você, o que você vai fazer, hein? Que problema nós vamos ter a vida inteira, querido? Só para quando a gente morre. Dificuldade, desgraça, decepção, derrota. A vida é assim. Faz parte, querido. Faz parte. Faz parte da vida. Mudanças vão acontecer, algumas vão ser maravilhosas, outras vão ser terríveis. A questão é, onde você vai colocar o seu foco? Você vai clamar, olhar para Deus, ou você vai reclamar? Se você reclamar, você já sabe, vai ser isso aí mesmo, querido. Vai ficar desse jeito. Agora, se você clamar, se você olhar para Deus, então, Ele vai te dar ensino, instrução. Ele vai provar você, preparar você para a promoção. Ele vai fazer promessas a você. Ele vai se revelar de maneira particular e especial a você. Ludmila vai cantar, né, Ludmila? Ela vai cantar agora. Enquanto ela canta, eu quero que você reflita sobre isso. E se pergunte sobre a sua condição neste momento. Eu não sei se você está vivendo um Mara, um lugar de amargura, de decepção, de derrota. Talvez alguns de nós estejamos, talvez outros de nós não. Estejamos ali no Mar Vermelho, celebrando grandes vitórias, grandes bênçãos. Mas na jornada da vida, se você não encontrou um mar ainda, você vai encontrar. Se você não viveu ainda, você vai viver. E aí, queridos, vai ser a hora da escolha. De para onde você vai olhar. Onde você vai colocar o seu foco. Se em Deus ou nas circunstâncias. Se você vai clamar a Deus ou reclamar de Deus. Eu quero pedir ao Espírito Santo agora que fale, Senhor. Fala a cada coração aqui. Fala conosco, Espírito Santo. E mostra para onde nós estamos olhando. Ó Senhor, sonda os nossos corações. Enquanto as tuas filhas cantam e adoram o Senhor. Fala conosco, Pai. E mostra para nós para onde estamos olhando. Se estamos olhando para Ti ou para as circunstâncias. Revela para nós, Senhor, se estamos clamando a Ti ou reclamando de Ti. Fala conosco, Pai. Toma-nos pelas mãos. E nos ajuda, se necessário, mudar o nosso foco. Chega de tropeços, quero direção, quero tua palavra, seja sim ou não. Não para o mundo, sim para o teu reino. Quero a atitude que define um cristão. Abre os meus ouvidos, quero tua direção. Toma minha mente, guia o meu coração. Nele há caminhos que parecem ser direitos, mas teus pensamentos são mais altos e perfeitos. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser
Chega de tropeços, quero direção. Vamos cantar? Quero tua palavra, seja sim ou não. Não para o mundo, sim para o teu reino, e sim para o teu reino. Quero a atitude que define um cristão. Abre os meus ouvidos, abre os meus ouvidos. Quero tua direção. Toma minha mente, guia o meu coração. Nele há caminhos que parecem ser direitos, mas teus pensamentos são mais altos e perfeitos. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Avenidas do mal tentam me distrair. Centralizo, Senhor, meus olhos em ti. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Será que alguns de nós precisamos hoje mudar o foco? Talvez você estava vindo bem, estava com foco em Deus e aí perdeu uma pessoa querida, morreu alguém que você amava, ou sofreu uma demissão injusta, ou foi enganado por alguém, traído por alguém, aconteceu algum problema e você perdeu o foco. E aí você só olha em volta e só vê problemas, só vê dificuldade, só vê desilusão, as águas estão amargas e você reclama e nada muda. Eu quero orar com você, querido. Pastor, eu quero mudar o foco, eu quero de novo olhar para Cristo. Então, em nome de Jesus, fique em pé onde você está. Não vou pedir para você vir aqui não, mas se você precisa mudar o foco, eu quero pedir a você, em nome de Jesus, fique de pé. Pastor, eu quero clamar ao invés de reclamar. Eu quero olhar para o Senhor e não para as circunstâncias. Não espere acontecer uma coisa muito dramática para você aprender isso não, querido. Eu aprendi isso de uma maneira extremamente dramática. Extremamente dramática. Tive que aprender isso com a Ana Beatriz, que está no primeiro banco aqui, lá na UTI. E foi terrível ver como eu era um reclamão, murmurador. E como aquele câncer da reclamação me tornara uma pessoa ingrata e depois incrédula. Querido, ingratidão é um caminho para a incredulidade. E a gente reclama e reclama e reclama e as coisas não mudam e a gente vai ficando ingrato e depois incrédulo. Eu trilhei esse caminho. E Deus teve que levar minha filha lá na UTI para eu perceber quanta coisa linda eu tinha e não estava agradecendo. Em nome de Jesus, muda o seu foco. Para de reclamar e começa a clamar. Para de reclamar. Deixa Deus te ensinar em Mara. Deixa Deus te dar ensino e instrução. Deixa Deus provar você no fogo, para você ficar puro como ouro. Deixa Deus te fazer promessas. Promessas. Porque o que Ele promete, Ele garante. Ele garante. Deixa Deus se revelar para você. Ele quer falar nos seus ouvidos aquele nome sagrado,
com um sobrenome que só você vai conhecer, porque é para você, porque Deus quer que você o conheça, no meio desse turbilhão da vida que você está vivendo. Deus quer que você o conheça, como jamais você o conheceu. Tem mais alguém? Se tiver, querido, em nome de Jesus, fique de pé, eu quero orar com você. Mas antes de eu orar, você pode começar a orar agora. Você que ficou de pé vai dizer: Jesus, eu quero mudar o meu foco agora. Começa você a orar. Senhor, ao invés de reclamar, eu quero clamar. Em vez de olhar para os problemas, eu quero olhar para o Senhor. E eu quero receber a instrução. Eu quero passar pela prova dando glória a Deus. Eu quero, Senhor, acreditar nas tuas promessas. Eu quero ouvir tua voz. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu ensino, que, como Paulo disse em 1 Coríntios 10, ficou aqui para nós, para nos servir de exemplo. Para que aprendamos, cresçamos, mudemos. E o teu Santo Espírito nos aperfeiçoe, nos torne mais parecidos com o caráter do teu Filho Jesus. Obrigado, Pai, por isso. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque temos a quem clamar, não precisamos reclamar. Muita gente aí reclamando. Senhor, nós queremos clamar. Ajusta as nossas expectativas, Senhor. E ajuda-nos agora a redirecionar o foco da nossa fé. Que ela não esteja focada nas circunstâncias, mas focada no Senhor. Porque o Senhor está focado em nós e não nas circunstâncias. O Senhor quer trabalhar e tratar conosco e não com as circunstâncias. As circunstâncias são só um meio do Senhor cumprir em nós os teus propósitos eternos. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa todos nós, todo o teu povo. Aqueles de nós que têm conseguido manter o foco, ó Deus, sustenta-nos. Sustenta-nos e fortalece-nos nesse mesmo sentido. Mas, ó Deus, muitas vezes nós perdemos o foco. Quantas vezes eu já perdi, Pai, e o Senhor me ajudou a voltar. Eu quero pedir pelos meus irmãos que estão de pé, homens e mulheres que reconhecem, que precisam de novo colocar o foco no Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-os agora nesta postura que eles assumem, neste posicionamento, que eles comecem a dar graças agora, em nome de Jesus. Comecem a agradecer e a te louvar. Põe agora um cântico no coração de cada um deles, Senhor. Põe uma canção de louvor e adoração a ti, para que eles saiam daqui te adorando, te louvando, com a certeza de que o Senhor está trabalhando quando eles clamam. Sim, Pai, eles querem aprender. Pode ensinar, Senhor. Eles querem se aperfeiçoar, eles querem subir. Pode provar, Senhor. Eles dependem de ti. Pode liberar tuas promessas sobre eles, Senhor. Libera as tuas promessas. E revela a eles, ó Deus, quem o Senhor é. Para que, ó Deus, eles saiam dali experimentando o melhor do Senhor. Mais e mais de ti. Em nome de Jesus. Amém. Vai agradecendo, querido. Vai louvando. Começa a agradecer, começa a louvar. Sai desse culto agora louvando a Deus, agradecendo a Deus, reconhecendo que Deus é bom e que as suas misericórdias duram para sempre. Deus vai trabalhar e a glória dele vai se manifestar. Ótima semana para você, querido.